Sejam bem-vindas, colegas, para mais um dia aqui no canal. No dia de hoje vai ser um vídeo de faxina. Lembrando muito bem que faxina também faz queimar e gastar caloria. Então, para nós estar em reeducação alimentar, que não tem dinheiro para ir em academia, ou até mesmo tempo, né? Porque os maridos trabalham e tudo, e a gente não tem tempo de fazer caminhada porque não tem com quem deixar as crianças. Faxinar a casa também é uma boa opção de manter uma rotina pra gente perder peso, né? Já comecei logo cedo aí com meu cafezinho, agora é o horário de 4:30 da manhã. Todos os dias eu acordo esse horário meu, mas geralmente eu pego pra também cuidar do Azaf de madrugada e tudo, porque agora o Fran tá com a nova rotina do serviço, que tá trabalhando todos os dias. Então, praticamente, a maternidade pesou mais ainda pra mim. Agora só é eu mesmo, como diz o ditado, 8 por 80. Então, aí, o que acontece? O Azaf tava dormindo, tava tomando café. Enquanto ele dormia, 5 horas da manhã, eu já estava aí fazendo meus alongamentos. Lembrando que, como eu moro no segundo andar, eu não faço pulo nem nada, porque até mesmo tenho ética, né? Mas eu faço alongamento silencioso e pego para fazer os movimentos aqui arrumando a casa e tudo, que aí é totalmente diferente um do outro, né? Mas peço para vocês se inscreverem aqui, deixar o like, curtir, compartilhar. O vídeo vai ser de 13 minutos e 13 segundos e nós vamos conversar um pouquinho sobre as conformidades da obesidade, tá bom? Eu sempre fui uma pessoa obesa e quem é obeso aqui vai saber se identificar. Releve, porque eu ainda tô aprendendo narrar o vídeo, né? Porque praticamente, como eu tô cuidando das duas crianças, trabalhando e tudo dentro de casa, tem que fazer vídeo assim, quando o WhatsApp tá dormindo, pra tá narrando, né? Então releve. Mas vamos falar sobre a obesidade aqui. A obesidade, ela é um grau muito pesado para quem passa por ela, mas, tipo, para quem tá de fora, é aquele julgamento, só é gordo porque você quer, dorme demais, não faz nada, é isso e aquilo. Mas quem vive dentro de um corpo pesado, mais do que, do que a gente possa suportar, sabe quão luta que é emagrecer. Geralmente eu, desde a minha infância, eu luto com a obesidade, porque a obesidade é comprovado que ela não vem só de comer demais, ela vem de genética, biotipo e tudo. E a minha genética familiar, todos são, a maioria acima do peso, e não é uma questão de reeducação alimentar. Muitos conseguiram emagrecer com um tratamento bem forte na academia, outros até hoje não conseguiram emagrecer. Porém, o que acontece? A gente tem que se auto-reavaliar, e para mim já deu esse tempo de obesidade. Para mim já deu. Um dos maiores medos que eu tinha era um dia chegar ao ponto de emagrecer e ficar com muita pelanca no corpo. Eu acho que esse é o medo da maioria das mulheres, de não ter o suporte e o auxílio. Porém, agora o SUS, ele consegue fazer a remoção de pele gratuito, para pegar essas remoções de pele e usar em hospitais que tem que fazer enxertos. Por exemplo, assim, o Hospital Geral de São Mateus, ali tem uma parte de pessoas que passam por base de queimados. Então, eles vão lá e pegam as sobras de peles de pessoas e enxergam em outras pessoas. E essa é uma base muito legal para quem vai fazer remoção de pele da cirurgia após a obesidade. E eu tinha muito medo disso. Mas sabendo disso do SUS, eu me posicionei mais em emagrecer, porque para mim já deu essa obesidade congênita. Eu já fiz reeducação alimentar, já fui pro médico, já fui para um monte de lugar e nunca ninguém conseguiu resolver meus problemas. Até que então eu fui numa médica. A médica, para quem é da Zona Leste conhece, era do convênio Soler, que fica lá em Santa Bárbara, Zona Leste. E quando eu cheguei na consulta, pasmem, ela era obesa, ela era o 3 de mim. E eu fiquei muito passada, porque, tipo, vou passar com uma nutricionista obesa, como assim? Então ela falou para mim assim: você tá pensando o que todos os meus pacientes pensam, como que eu vou ser tratado por uma obesa? Então ela falou para mim assim: eu sou obesa não por gordura, mas sim porque eu tenho uma deficiência cardíaca. Pasmem, nesse momento eu pensei comigo: a gente julga as pessoas porque são gordas, mas nós não conhecemos o momento delas ou até mesmo problemas no qual fazem elas serem obesas. E assim também era eu. Eu pensei que eu era obesa porque não fazia nada, ou porque eu comia besteira, ou porque um monte de coisa. E não. Fui nessa nutricionista, o nome dela era até doutora Sandra. Eu vou até falar porque às vezes tem pessoas que conhecem, né? E
Tava tudo ok, meus exames, tireoide, pressão, colesterol, glicemia, tudo ok. Inclusive até na gravidez do Azaf tava tudo ok. E então ela só passou para mim 40 minutos de caminhada por dia e uma reeducação alimentar simples. E geralmente assim, tipo, falam: "Ah, tem que fazer um monte de sacrifício, um monte de coisa". E não, 40 minutos de caminhada me ajudou na época a perder 30 quilos. E infelizmente voltou quando eu engravidei do meu filho Isaac, há 7 anos atrás. Fui também parar para 130 quilos. Depois agora engravidei do Azaf com 108, então sempre é uma briga com a obesidade. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, enquanto eu vou fazendo essa faxina, vou falando para vocês, não se, como que eu vou dizer assim, não se acomode. A obesidade é uma luta diária. Assim como uma pessoa que tem problema cardíaco, assim como uma pessoa que tem problema de diabetes, assim como uma pessoa que tem problemas, né, que tem que ter um treinamento todos os dias, tipo, pessoas que têm asma, tem que ter um treinamento respiratório e tudo, a obesidade também. A obesidade tem que ter um cuidado, porque se não tomar cuidado, ela pode levar você não só à morte, mas também a ser de uma certa maneira que vai impedir você de fazer as coisas. E é esse ponto que eu quero chegar. Essa obesidade para mim já deu. Porque na gravidez do Isaac, eu passei muitas provas, com divórcio, com um monte de coisa, e isso foi fazendo eu engordar. Quando o Isaac nasceu, eu tava o dobro do meu peso e eu não conseguia aproveitar com meu filho uma coisa que só pessoas magras conseguem. Vou abrir o coração mesmo aqui nesse canal, porque se é a luta contra a obesidade, é uma coisa que para mim vai ser libertador falar com pessoas que, quem sabe, passam pelas mesmas coisas. Só uma mãe que é obesa não consegue entrar num carrinho de bate-bate para brincar com os filhos. E não é só porque não cabe no carrinho, mas sim porque tem vergonha, porque a sociedade olha com autocrítica. É obesa, é gorda porque come demais e tudo, e mal sabe que aquela pessoa está desencadeando dentro dela um monte de emoções, um monte de lado psicológico. Como eu já falei para vocês, eu comecei a perder mais peso depois que eu mudei a minha ideia e comecei a me preocupar menos com o que os outros iam falar de mim. Comecei a me preocupar também menos com a base do lado da religião. Porque, às vezes, por sermos crentes da igreja, achamos que todo mundo que olhar a gente vai ser aquela questão: ah, é espelho, então você tem que ser diferente. Só que a diferença que a gente temos que ter não é uma diferença de cuidar da gente ou se achar melhor em questão de, não das pessoas, mas se achar melhor consigo mesmo. Não. Ser diferente, que a gente vai pegando tempo na Bíblia, a gente vai lendo, é fazer a diferença por onde passar. E não se preocupar com o que as pessoas vão falar. E essa obesidade desencadeou tudo isso em mim, me fez me prender dentro de mim. E quando chegou ao meu peso, 130 quilos, agora na gravidez do Azaf, eu pensei comigo: não, eu quero ser diferente. Porque agora tá uma idade gostosa do Isaac. O Isaac tá com 7 anos, eu quero brincar com meu filho. O Azaf vai ver o Isaac brincar, ele vai ter uma disposição melhor. Então, chega. Então eu quero falar para vocês também aqui, esse canal vai ser para mim uma coisa muito legal, psicologicamente, porque quem sabe tem irmãos que me conhecem, vai me seguir aqui, outros vão me criticar por eu estar, como agora, usando uma leg com um vestido para fazer meus exercícios de casa, arrumar as coisas e tudo. Mas o que acontece? Eu preferi fazer isso, porque quando a gente começa a emagrecer, as peles da barriga começam a sobrar, e aí começa a deixar uma agonia para fazer as coisas. Então, se tiver alguém da igreja que tem uma visão mais tradicional, me perdoem, a minha intenção aqui não é sensualizar ou colocar eu como uma base de pecado nem nada, mas eu estou fazendo essa faxina como toda sexta-feira eu pego um cômodo aqui de casa para fazer faxina, perder peso, e também estou aproveitando para conversar com as pessoas que precisam de ajuda, assim como eu. Literalmente falando, às vezes a ajuda não tá nem no meio dos parentes, a ajuda não tá nem no meio do povo da igreja, a ajuda não tá nem no meio de amigos, às vezes a ajuda tá de pessoas que estão vendo a gente de fora, que não nos conhece. Então você pode não me conhecer fisicamente, a não ser que através dos vídeos, tanto desse canal quanto no canal Queridos Apri, mas você faz uma diferença enorme me ajudando e me mostrando o quanto eu sou capaz. Lembrando que eu sei que vou ter críticas aqui nos comentários, um monte de coisa, quando o canal começar a crescer mais e mais, mas eu sei também que vai ter pessoas que vão me ajudar, vai falar: Pri, é bom isso, Pri, é bom aquilo, e eu vou estar adquirindo conhecimento com vocês e passando também conhecimento.
E lembrar, gente, que tudo começa por dentro da nossa casa, né? A nossa mente, nossa casa. Eu estou vivendo um momento que eu não estou pensando mais em ninguém, a não ser em Deus em primeiro lugar e em mim. Porque se eu não estiver bem, eu não vou poder cuidar dos meus filhos. Então, assim, eu tô me cuidando muito, o máximo que eu posso. Não para chamar a atenção de ninguém, mas sim para mim mesmo, olhar no espelho e falar assim: tudo posso naquele que me fortalece e seguir em frente. E ainda nesse canal, em nome de Jesus, vocês vão ver eu realizando sonhos de ir para lugares que eu não fui ainda, em relação da obesidade, que ela não deixa me soltar, né? Mas eu vou começar a me soltar e ver em lugares que há muito tempo eu não vou. Desde a minha infância eu não vou no parque de diversão. Desde a minha infância eu vou realizar sonhos que a obesidade ela prende. Só quem é obeso sabe como que é. O que eu vou falar agora é aquela questão, tipo, ninguém tá pensando nada de você, mas o seu pensamento já tá, tipo, lá pra baixo. Então, assim, aqui eu vou mostrar nesse canal coisas que pra mim era impossível, mas agora tá começando a ser possível porque eu tô começando a perder peso, então eu tô me globalizando com as pessoas. E falar para vocês também, comece com o mínimo. A minha reeducação alimentar não é de rico, não é de nada, porque eu não tenho dinheiro. Tô com um bebezinho aí de 7 meses que ainda toma Aptamil, fralda e tudo. Tenho outro de 7 anos, então eu não posso gastar muito. Então, aqui eu vou trazer para vocês o que eu tô fazendo, que tá me ajudando. Uma coisa que tá me ajudando muito é eliminar um pouco o café. Eu era muito cafezeira e agora eu só tô tomando café 2 vezes ao dia e está controlando muito a minha ansiedade. E assim, quando controla a ansiedade, você tem menos pique de compulsão alimentar. E todos nós passamos por frustração. Vai chegar o dia que vai ter recaída, mas o processo do emagrecimento é não desistir. Não desistir porque você tem essa obesidade para vencer e você precisa lutar para todos os dias você estar forte e vencer mais um dia. Tá bom? E esse é o resultado do meu banheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, curtida, compartilha. Você que tem dicas aí de chá, de emagrecimento, coloca aqui pra mim que eu vou estar falando com vocês sobre os vídeos. Vai vir vários vídeos aqui, eu vou estar trazendo métodos que eu já tentei no meu emagrecimento que não deram certo e muitas pessoas conhecem, mas têm curiosidade pra saber se é bom ou não. E vou estar falando aqui sobre nozes da Índia, sobre um monte de coisa. Que eu já tomei tanta coisa para emagrecer e não consegui. Porém, agora, fazendo com prática certa, o modo certo, estou conseguindo. E esse é o resultado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Tchau.